Você sabia que a política brasileira está em um momento decisivo, onde a esquerda tenta silenciar vozes que lutam pela liberdade? Recentemente, o ex-presidente Jair Bolsonaro fez críticas contundentes ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, e a situação só esquenta a partir daí. Notícia relacionada ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele criticou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, por ter usado um avião da Força Aérea Brasileira para viajar de Brasília para São Paulo. Em entrevista ao canal da internet Alviverde Brasil, Bolsonaro disse que Moraes salvou o Brasil de uma ditadura. Por isso, deveria viajar em um avião de carreira para ser aplaudido. Logo em seguida, o ex-presidente disse que não é verdade que Moraes livrou o país de um golpe e finalizou afirmando que a realidade é completamente outra. A CNN procurou a assessoria do STF e não obteve resposta. Você pode ler a matéria completa no site da CNN Brasil. Jair Bolsonaro repercutiu nessa entrevista uma série de notícias que outros veículos publicaram, e uma delas foi publicada pelo jornal Folha de São Paulo a respeito do uso de avião da FAB pelo ministro do STF. Lembrando que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, pelo que investigou a Polícia Federal, teria sido alvo, inclusive, de um plano que tentaria atentar contra a sua própria vida. Em outro ponto, a discussão sobre o PL da anistia revela como a esquerda tenta manipular a narrativa. Apesar de tentativas de mobilização, a proposta não ressoou com o público, mostrando que a população não apoia a anistia para aqueles que cometeram abusos. As mulheres da direita, como Michelle Bolsonaro e Damares Alves, estão se unindo para dar voz a essa luta, mas a resistência é forte. No link da descrição tem a nossa camiseta Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Ajude o canal a crescer e compre a sua. Aqui com o Pedro Duran também para falar sobre esse assunto, viu, Isabel? Pedro, vamos lá, falar sobre o PL da anistia, que é um dos pontos que a Isabel traz para essa análise, como uma daquelas questões sensíveis para Hugo Mota, que foi um presidente da Câmara dos Deputados, eleito com partidos de A a Z. A5, né? Para agradar todo mundo, exatamente, Pedro Duran. E você tem o PL da anistia, que é um projeto defendido pela oposição, por aqueles parlamentares mais alinhados principalmente ao bolsonarismo. Qual deve ser a estratégia deles para tentar driblar qualquer tipo de resistência lá na Câmara dos Deputados? Ou a própria resistência do presidente da Câmara? Pois é muito curioso, né, Carol e Isabel? Porque depois daquela manifestação no Rio de Janeiro, que teve menos adesão do que a direita esperava, eles estão insistindo em tentar fazer um movimento popular de pressão e aprovação para o PL da anistia. E não à toa, a Isabel trouxe aqui a informação para a gente ontem, que o PL já está contando 300 votos, mais de 300 votos para aprovação desse PL da anistia, né? O que eles fizeram agora? Botaram o rosto nessa história, por quê? Tiveram um ganho. A Débora Rodrigues foi solta para a prisão domiciliar, aquela mulher que pichou a estátua com batom, que escreveu aquela frase, perdeu o mané. E isso deu a eles uma nova narrativa de: olha só como o STF está reconhecendo os abusos deles, olha só como realmente as penas estavam excessivas. Botaram a cara das mulheres. Temos até as imagens que mostram uma peça que foi produzida pelos bolsonaristas, que tem algumas das principais figuras aí da direita, especialmente das mulheres de direita, como por exemplo a Michelle Bolsonaro, pedindo pela anistia e fazendo um discurso claramente feminino. Já foi usado em outras vezes, tá? Não é um recurso novo. Mas aí você tem a Carol Detone, você tem a Damares, você tem a Michelle Bolsonaro, você tem a Bia Kicis, uma série de mulheres usando a figura do batom, o discurso da anistia e essa luta pela diminuição das penas, pela liberdade, pelo combate às decisões do Supremo Tribunal Federal para a anistia. Essa é a tentativa de absorção popular de uma pauta que não é uma pauta popular. As ruas mostraram isso, as pesquisas mostraram isso. A pauta da anistia, ela não é uma pauta popular, nem para a direita, nem para a esquerda. Ela não adere nas pessoas. Mas veja só, acabamos de mostrar aqui como a desaprovação do governo Lula cresceu entre as mulheres. É um espaço para o crescimento da direita, nesse público específico que é o público de mulheres, de quem eles estão tentando a adesão para poder ganhar força, para continuar criando fatos novos que pressionem o presidente da Câmara, Hugo Mota,
para que ele coloque em pauta esse PL da anistia para fazer um teste de força na Câmara. Será que o PL realmente vai conseguir esses mais de 300 votos? Isso só a tribuna vai dizer. Tentando criar essa narrativa. Pedro Duran trazendo para a gente também as estratégias políticas em torno desse assunto. Obrigada, Pedro. Valeu, Carol. Por fim, o Partido Liberal protocolou um pedido para suspender o julgamento de Bolsonaro no STF. Uma manobra que pode ser crucial para reverter a narrativa de opressão que a esquerda tenta impor. Essa ação é um sinal claro de que o Congresso pode, sim, reagir contra os abusos do STF, que muitos acreditam estar usurpando o poder do povo. A pressão social e a força política podem mudar o jogo, e a esquerda deve estar atenta a isso. Urgente! O Partido Liberal usou a Constituição para protocolar um pedido que barra o julgamento de Bolsonaro no STF. Mas tem alguns poréns. Fica aqui comigo para eu te contar essa história, para eu te explicar quais são os próximos passos a partir desse pedido e quais são as consequências disso. Seja muito bem-vindo à nossa live semanal Um Novo Brasil, que acontece todas as quartas-feiras ao meio-dia. É uma live para quem não quer viver num outro país, mas sim num novo Brasil. E você gostou aqui do nosso cenário novo? Olha, é pra você se sentir em casa aqui no canal. Aqui é a sua casa. E nessa live eu vou trazer sempre temas relevantes do momento, como eu vou trazer agora, esse pedido do PL, e mais, eu compartilho também ações e conquistas do time do Novo, que tem trabalhado de forma muito firme contra a esquerda, contra o governo Lula, contra os abusos, tiranias, arbitrariedades do STF. Eu sou embaixador do Novo e eu quero te mostrar o que nós estamos fazendo para mudar o Brasil. Então, sem enrolação, vamos direto ao ponto. Lê aqui comigo o que saiu no jornal Valor Econômico. PL pede intervenção da Câmara dos Deputados para suspender a ação penal contra Bolsonaro e mais 7 por tentativa de golpe. O PL protocolou nesta terça-feira ontem um pedido para que a Câmara dos Deputados suspenda a ação penal no Supremo Tribunal Federal que tem o ex-presidente Bolsonaro como réu, juntamente com outras 7 pessoas. O argumento é o de que a Casa tem a prerrogativa de fazer tal solicitação de suspender o processo, uma vez que o deputado federal Alexandre Ramagem está entre os réus. Ou seja, o PL foi para cima. Quem acompanha o canal já sabia que isso podia acontecer, porque na segunda-feira, há 2 dias, nós fizemos um vídeo aqui explicando essa possibilidade de a Câmara virar o jogo com base na regra da Constituição que permite a ela suspender o processo contra o deputado. Se você perdeu esse outro vídeo que eu fiz, eu vou deixar ele aqui na tela no final e também na descrição para você conferir. E aciona o sininho das notificações aqui embaixo para você não perder as novidades aqui do canal. Nesse vídeo que eu vou deixar para você, de forma muito resumida, eu expliquei a possibilidade que existia de suspender o andamento da ação penal porque parte das acusações contra o Ramagem, que é deputado federal, dizem respeito a fatos do 8 de janeiro de 2023, que aconteceram, portanto, após a diplomação do Ramagem como deputado federal. E isso não se trata de uma violação, interferência ou golpe da Câmara no Supremo, não. Isso é um mecanismo legítimo. Está previsto lá no artigo 53 da Constituição. E sim, se houver maioria da Câmara na votação, o julgamento pode ser suspenso. Mas tem um porém que eu já falo para vocês, que eu conto lá no vídeo e que eu já conto para você aqui também resumidamente. Mas olha aqui, ó, a matéria continua. Segue aqui, ó. O advogado do partido, Marcelo Bessa, disse ao Valor que, no seu entendimento, a medida pode alcançar todos os réus, incluindo Bolsonaro. Isso porque a ação penal não foi desmembrada pelo Ministério Público Federal no momento da denúncia e, portanto, pode ser suspensa como um todo e todos seriam afetados. Ou seja, essa suspensão poderia, em tese, incluir o Bolsonaro. E agora, qual que é o próximo passo a ser dado após a efetiva realização do pedido de suspensão que foi feito ontem pelo PL para o plenário da Câmara? Olha, agora o presidente da Câmara, Hugo Mota, ele tem um prazo de 45 dias para colocar esse pedido, essa medida em votação no plenário da Câmara dos Deputados. E se houver 257 votos favoráveis, ou seja, metade mais um dos deputados, a ação criminal do STF deve ser suspensa. Gente, vocês conseguem mensurar a importância desse ato? Você gostou dessa novidade? Então, antes de falar por que essa ação é tão simbólica na nossa política hoje, curte o vídeo porque o seu apoio é fundamental para levar a verdade e para levar voz à nossa indignação para mais pessoas.
Não custa nada e assim você ajuda o canal a continuar levando análises para você e para outras pessoas. E vamos avançar. Por que então que esse pedido do PL é importante, Deltan? Esse ato é significativo por um simples motivo. O parlamento ele tem a chance de mostrar sua força perante o todo-poderoso STF, que vem atropelando o parlamento há anos. Olha aqui essa pesquisa que saiu há 2 dias e que é inédita aqui no canal, nunca mostrei para vocês. Olha aqui, pesquisa. 8 em cada 10 parlamentares acreditam que o STF invade as competências do Legislativo. Você tem noção aqui do que é isso? Quase todo o Congresso acredita que o STF usurpa o poder do Congresso. E lembre, o Congresso é o povo, é o poder do povo. Ou seja, 8 a cada 10 parlamentares acreditam que o STF está usurpando o poder do povo. Olha aqui o que diz a matéria. Checa aí comigo, ó. Na Câmara, 48%, ou seja, quase 50% dos deputados acreditam que o Supremo invade as competências do Congresso usualmente. E 31% afirmaram que a invasão ocorre ocasionalmente. Então veja, a discussão é se a invasão das competências acontece sempre ou só às vezes. E não se acontece ou não. Entre os senadores, essa percepção é de 42% de que existe uma invasão usual e 34% de que existe uma invasão ocasional. Ou seja, todo mundo lá no Congresso tem a percepção, acredita, que o STF está atropelando, que está abusando dos seus poderes, que está usurpando o poder do povo. E por que então o Congresso não faz nada? Por que não existe uma reação? A gente está acostumado a ver um parlamento acovardado, com medo de fazer qualquer ação que desagrade Moraes ou a sua turma, que tem medo de retaliação do STF. Agora, o Congresso tem uma oportunidade muito importante de reagir com o apoio da sociedade. Dessa vez, o PL, o partido que entrou com o pedido, o partido do Bolsonaro, literalmente complicou a vida do STF, que tá doido para prender o Bolsonaro. Se o partido tiver força política e convencer os deputados junto com a pressão social para aprovar a suspensão do julgamento do Bolsonaro, o jogo pode sofrer aí um terremoto político, com uma demonstração de força do Bolsonaro. Contudo, vamos para um porém importante aqui, contudo, como eu expliquei no outro vídeo que eu vou deixar para vocês, lá eu expliquei detalhadamente, há razões para que alguns partidos não concordem com a suspensão do processo, até porque vários aí vão ter candidatos a presidente em 2026 e não querem concorrer com o Bolsonaro. Além disso, o próprio Supremo, se for aprovada a suspensão, pode desmembrar o processo em relação ao Ramagem, que é o deputado federal, e querer seguir em relação aos outros réus, incluindo o Bolsonaro. Isso porque estão doidos para prender o Bolsonaro logo. Mas existem também razões para defender que esse desmembramento não é possível, e eu ainda quero trazer para vocês aqui num próximo vídeo. De toda forma, gente, o mínimo que vai acontecer se a Câmara aprovar a suspensão vai ser uma imensa demonstração de força política, num julgamento que, vamos lembrar, é um julgamento político. E essa manobra do PL, que, diga-se mais uma vez, é totalmente legítima, vai no mínimo atrasar o processo. Vamos então aguardar para ver o que vai acontecer, e eu vou trazendo as novidades aqui. E enquanto o Congresso luta para frear o STF, o desgoverno Lula continua fazendo o que faz muito bem, desgovernando e desgovernado, gerindo muito mal até mesmo o que ele mais valoriza, que são seus programas existencialistas. Vocês viram a história absurda do Pé de Meia? De forma bem resumida, o programa Pé de Meia, criado para incentivar jovens a permanecerem no ensino médio com uma ajuda financeira, está sob suspeita de fraudes. Novidade, né? Em algumas cidades, há mais beneficiários do que alunos matriculados. Gente, vocês entenderam isso aqui? Tem mais pessoas recebendo para ficar na escola do que tem pessoas na escola. Isso é absurdo! É uma fraude escancarada! E o MEC aí, do governo federal, simplesmente culpou os estados e prometeu corrigir os problemas. E é claro que o time do Novo não deixou barata essa história. Acompanhe aqui comigo, ó. Olha aí. Oposição pede investigação sobre Pé de Meia no TCU e convocação de ministro após reportagem. Os requerimentos foram apresentados por quem? Pela líder do Novo, Adriana Ventura, e pelo deputado Kim Kataguiri. O Ministério da Educação diz colaborar com secretarias estaduais para resolver os problemas do programa.
A oposição ao governo Lula no Congresso Nacional pediu nesta segunda-feira ao Tribunal de Contas que promova uma auditoria dos programas do Pé de Meia, e os oposicionistas também apresentaram um requerimento de convocação do Camilo Santana, ministro da Educação, e isso foi pedido para a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. É isso que aconteceu agora. E eu tenho muito orgulho dos nossos congressistas. O Marcel Van Hatten, a Adriana, o Gilson Marques, o Eduardo Girão. O Partido Novo não deixa passar batido a corrupção, o abuso, o escândalo, não. O Novo não é comprado pelo governo com cargos e emendas e não se dobra às pressões de Brasília, que são imensas. O Novo vai para cima do governo Lula, e esse caso aqui não é o primeiro, não será o último, e eu sempre vou mostrar nessas lives aqui alguns destaques da nossa atuação, como esse caso. Veja o que aconteceu, aliás, com o Marcel nesta semana. Olha aqui, ó. Líder do PT denuncia deputado Marcel Van Hatten, a PGR, por chamar a STF de máfia. Isso aí é o que está acontecendo com o Marcel. E olha mais, deputado que chamou a STF de mafioso e chantagista entra na mira da corte, que mandou recado pela imprensa que vai caçar, processar o Marcel por conta disso. Ele sempre com seus porta-vozes da imprensa, né? Gente, o Marcel está sendo censurado e perseguido justamente por ele não se dobrar ao STF, que ele criticou duramente. Pouca gente na política tem a coragem e a fibra moral do Novo em lutar pelo Brasil. Se você se preocupa com o futuro do Brasil e quer acompanhar mais sobre esses temas, inscreva-se no canal e ative as notificações. Juntos podemos lutar contra os abusos e construir um país melhor.